Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. A essa aula magna. Boa noite, estamos aqui. Estamos te ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem porque está reverberando o som. Professor Coriolano, professor Juliano Diova, professor Jefferson, demais colegas participando desse vídeo e dessa aula magna. Eu vou pedir um momento para que a gente possa fazer uma transmissão perfeita, porque eu estou tendo retorno do meu som, da minha voz, e estou tentando superar isso. Muitos colegas já estão presentes aí, Lucas, Bruna Schaefer, Priscila, Luiz Fernando. Gostaria de pedir ao professor Juliano Diova para verificar se a minha voz está chegando direta e sem nenhuma interrupção para vocês. Está perfeita, absolutamente Sim, perfeita. Então, ótimo. Então, obrigada. É uma honra poder mediar essa aula magna hoje, do nosso primeiro Educação em Defesa Cibernética na Faculdade BPTEC. Nós estamos tendo a honra de estar com o professor Dr. Coriolano Camargo, que vai proferir uma palestra muito interessante, muito instigante, que é sobre defesa, história e conectividade, habilidades digitais e os impactos do chat GPT e tecnologia na educação. Eu gostaria, para não me alongar mais, dar alguns recados para todos que estão participando, para que façam parte no final de alguns debates, façam perguntas, nos questionem. Ao final, eu volto para que a gente possa responder essas perguntas da melhor forma possível. E eu gostaria de passar a palavra para o professor Dr. Juliano Diova, que é o nosso reitor, e que também vai poder falar um pouco quem é esse grande mestre, eu acho que mais do que ninguém, o nosso reitor, falar sobre esse professor querido, esse grande profissional que é o Dr. Coriolano Camargo, que está aí há anos, anos e anos, falando para o Brasil, fora do Brasil, sobre o mercado digital, o direito digital e, acima de tudo, sobre a sociedade da informação, sobre os nossos desafios, mas acima, e melhor, sobre as grandes oportunidades. E, na sequência, uma fala do nosso coordenador também, Jefferson Hengles, e eu passo já de imediato, professor Juliano, a palavra para o senhor como nosso grande reitor e fundador dessa faculdade que eu tenho tanto orgulho em pertencer e ser aluna também da primeira graduação. Muito bom, Sandra, muito bom, obrigado. Bom, vocês todos, meus caros amigos que estão junto conosco nessa noite, e eu sou muito grato a todos vocês, a cada um de vocês por isso. É uma noite muito emocionante, vocês podem imaginar. É uma longa caminhada, e eu devo dizer que o Dr. Coriolano sempre foi um parceiro nessa longa caminhada, né, Dr. Coriolano? Há quantos e quantos anos, não podemos falar que são muitos, para não entregar a nossa idade, né? Mas, de fato, fomos pioneiros aí em todo esse mundo digital, que à época se chamava eletrônico. Eu, para ser justo, eu preciso fazer referência ao meu caro amigo, Dr. Renato Alpes-Blum, que também, né, Dr. Coriolano, começou conosco, foi inspirador de tudo isso, e foi uma longa batalha. Bom, nesse momento, vocês imaginam, eu estou bastante emocionado, porque estamos começando a nossa primeira aula magna da primeira turma de graduação de defesa cibernética. É uma imensa honra ter o senhor aqui como palestrante, como convidado de honra desta aula magna, doutor Coriolano. Quero dar uma palavra especial aos nossos alunos, a vocês que estão conosco nessa primeira turma. Vocês sabem o carinho que nós temos por vocês e o quanto vocês são importantes, né? A faculdade foi muito bem conceituada pelo MEC, e esse primeiro curso recebeu nota máxima
Mas isso, caros alunos, vocês sabem que não vale nada, nada, nada se vocês não tiverem sucesso. Para nós, vocês precisam ter sucesso, precisam se sentir realizados, o curso precisa valer a pena para vocês. Tudo isso é em função de vocês. E, claro, eu não posso esquecer, nesse momento, de toda a equipe que construiu isso. Alguns não estão mais conosco, acabaram seguindo outros caminhos profissionais, mas a eles também o meu agradecimento, o nosso agradecimento, e aos que estão conosco. Vejam, vocês são o máximo, vocês são top. Eu devo dizer que é com muito orgulho que eu colaboro, estou junto com vocês. Sandra, eu te devolvo a palavra, senão você vai ver as minhas lágrimas daqui a pouco. A palavra é sua, cara Sandra. Ai, vou tentar também conter, porque pode parecer para que todos que estão nos vendo aqui, são anos de muito investimento em tecnologia. Acho que é muito importante que todos que estão aqui presentes e que vão assistir esse vídeo no futuro saibam que há um grande propósito em tudo isso. E esse grande propósito, em especial, é de fato poder ensinar a tecnologia da melhor forma possível, as ciências forenses aplicadas da melhor forma possível. A gente fala muito no ensino hands-on. Falamos, eu e o professor Coriolano, que ele vai ressaltar isso, nós falamos para quem faz uma segunda graduação, não só os profissionais do direito, que muitos estão aqui nos ouvindo, mas de outras, né, de outras áreas que estão mudando a sua profissão. Então, tudo isso foi feito muito, muito, de uma forma muito especial, para que a gente possa crescer juntos e que vocês possam fazer com que essa faculdade seja ainda maior, seja ainda melhor, porque a alma dela, a concepção dela é gigantesca. Eu não conseguiria aqui dizer para vocês a dimensão disso, mas como ex-aluna desse grande mestre, professor Juliano Giova, há mais de 10 anos, do professor Coriolano Camargo, outros novos professores que farão parte desse curso de defesa cibernética, aproveitem para aprender, aproveitem para nos ensinar, para que a gente possa, com os colegas que estão aqui presentes, trocar e construir, de fato, uma sociedade da informação muito próspera, muito significativa para todos nós. Também é muito emocionante para mim. E agora eu gostaria de passar para que o Jefferson, e eu tomo a liberdade de falar o Jeff, que é o nosso maravilhoso coordenador desse curso, idealizador, junto com o professor Juliano Giova, um profissional de ciências forenses brilhante, de extrema competência. Jefferson, as suas palavras, para que eu possa deixar agora todo esse cenário aí para o nosso querido professor Coriolano. Muito obrigada a todos vocês. Posso só interromper um segundo, pedindo vênia, pedindo perdão? É que eu acabo de receber a notícia que algumas faculdades estão junto conosco no evento, né? Em especial, eu gostaria de salientar o professor Cristiano Petroni, muito querido professor Cristiano Petroni, que está nesse momento ao vivo com os seus alunos na FATEC. Sejam muito bem-vindos. Jeff, devolvo a palavra. Bom, boa noite a todos, boa noite, professor Dr. Juliano, Sandra, professor Coriolano. É um grande prazer, peço desculpa por não estar com a câmera, mas hoje eu tenho uma atribuição em uma outra universidade, mas eu não poderia deixar de falar aqui nesse começo que tudo o que nós estamos vivendo hoje é fruto de um grande sonho, e aqui não tem como não tecer comentários e não tecer elogios ao Dr. Juliano. Me lembro que quando eu ingressei no IBP em 2017, uma das primeiras coisas que eu ouvi era o Dr. Juliano falando que o sonho dele era montar uma faculdade, e uma faculdade que fosse diferente de tudo, uma faculdade que respeitasse a ética, que tivesse preocupações não só com a questão tecnológica, mas como isso se aplica de fato na vida das pessoas, de como isso é de fato estendido a mais pessoas. Então eu tenho que começar dizendo que tudo isso só aconteceu porque nós temos uma mente brilhante por trás de nós, um mentor que está com uma visão muito maior do que a nossa, que é a do Dr. Juliano, e que soube guiar essa faculdade desde o seu, vamos dizer, a sua concepção, até de fato a nossa aprovação no MEC, até a aprovação do curso, com muita
com muito empenho, com muito carinho, diante de dificuldades também que surgem, porque todo o processo de construção de um curso é penoso. Quem trabalha na área sabe que desenvolver uma ementa e fazer com que essa ementa converse com outras coisas, fazer com que os professores trabalhem juntos é um trabalho difícil. E eu tenho certeza que isso só aconteceu porque o Dr. Juliano estava como a nossa cabeça, como aquele que encabeçou tudo isso e, de fato, ali, mesmo nos momentos de dificuldade, falou, vamos em frente, vamos seguir em frente, porque o objetivo lá na frente vai ser alcançado. E hoje, então, a gente celebra, né, esse começo, embora a gente já tenha tido um primeiro contato com os alunos. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, esse curso foi preparado com muito carinho, foi preparado com muita atenção, com muito zelo, foi um curso pensado muito bem estruturado, tanto para quem é da área de tecnologia, mas também para quem é da área do direito. Esse foi um objetivo que o Dr. Juliano nos colocou desde o começo, de que a gente pudesse transitar entre as áreas de tecnologia e do direito, para que profissionais do direito também pudessem conhecer, porque há um interesse no direito digital, e a Sandra aí pode falar muito melhor do que eu, mas há um interesse desse conhecimento, e a gente montou a faculdade e criou o curso exatamente nesse enfoque. Uma faculdade que pode acolher desde pessoas que estão saindo do ensino médio até pessoas que já estão na sua segunda, terceira ou quarta, quinta graduações. Então, o que eu acho que eu posso dizer para todos os alunos, e já passando de volta a palavra para a Sandra, aproveitem ao máximo esse curso, aproveitem ao máximo os professores. Vocês estão na mão de pessoas maravilhosas, de professores, tutores, uma equipe completa que está se dedicando, que vem se dedicando há muito tempo. Como o doutor falou, algumas pessoas já passaram, já saíram, mas cada uma delas também deixou um pouquinho das suas marcas para que a gente chegasse até aqui. Eu espero que esse primeiro semestre da graduação, seja um grande semestre de muitas realizações, tanto para nós, que estamos vendo se concretizar, mas também para vocês, alunos, que vocês possam compartilhar agora desse sonho junto conosco e saírem lá daqui 2 anos, 2 anos e meio, formados e dizendo que fizeram um curso de excelência, que fizeram um curso que de fato valoriza a pessoa, valoriza o conhecimento e, acima de tudo, que quer tornar as ciências forenses acessíveis a todos. Acho que essa é a grande missão desse curso e a gente espera de verdade que ele alcance esse objetivo ao longo do tempo. Passo para você a palavra de novo, Sandra. Obrigada, Jeff. Nem vejo a hora de começarmos as nossas aulas sobre estatística e acabar com esse mito de que profissionais do direito não conseguem aprender tecnologia. Jamais, eu já quero... Jamais. Mas é um desafio que estamos aqui para provar que é possível. Eu estou me colocando como aluna e dizendo que bom que eu faço parte desse time. Professor Coriolano, eu gostaria que vocês soubessem um pouquinho, eu vou ler brevemente, até porque é tanta qualificação desse nosso profissional que está aqui conosco, são tantos anos de dedicação ao estudo, e vocês vão conhecer, né, o muito que ele tem para poder motivar, porque essa aula magna de hoje, ela é instigante, é para a gente pensar além, é para a gente pensar além do que nos colocam, do que nos apresentam, né, nos noticiários. A gente precisa desenvolver muitas outras habilidades para que a gente consiga nos tornarmos profissionais diferenciados. O nosso querido convidado hoje, Dr. Coriolano, ele é advogado, diretor do DEJUR da Fiesp, conselheiro estadual da OAB de São Paulo, no exercício pelo 3º mandato, presidente e fundador da Digital Law Academy, coordenador e professor do curso de proteção de dados da ESA Nacional, integra a Comissão Especial de Inteligência Artificial do Conselho Federal da OAB Nacional, mestre em Direito na Sociedade da Informação e Certificação Internacional, pela HTCIA, doutor em Direito com certificado internacional em Direito Digital pela Caldwell Community College, que é a CCTI, ao qual tivemos a oportunidade, onde eu conheci esse maravilhoso professor, e coordenador do Programa de Direito Digital do Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais, integrante da FMD, também palestrante convidado em diversas universidades da Europa, como Espanha, Portugal, Faculdade de Beja, e também é o nosso coordenador do Programa de Direito Digital do Instituto Damásio, professor convidado da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E, com isso, um grande ser humano que vocês vão ter um pouquinho
Um pouquinho, porque eu acho que a gente teria que ter aqui, nós teríamos que fazer horas e horas de filmagem, professor Juliano Diova, para a gente poder absorver aí uns 10% dessa experiência e dessa grandeza de ser humano que é o professor Coriolano Camargo. Professor, seja bem-vindo, a palavra é sua, e agora acredito que eu, mais os nossos colegas e todos que estão nos ouvindo, queremos aprender e escutar essa noite e sair daqui com uma boa reflexão. Abraço e um abraço enorme em cada um dos colegas que estão aqui participando e que a nossa jornada durante esses 2 anos e meio seja maravilhosa. Professor Coriolano, a palavra com... Boa noite, querido professor Diova, querida doutora Sandra Vilela, Jefferson. Primeiro, dizer da honra de estar participando desse momento, eu diria, histórico para o Brasil, onde é lançado esse curso, esse programa de defesa cibernética. E a defesa, como veremos, é um direito fundamental, elencado na Constituição. Um curso ímpar que marca a vida, a trajetória de um grande homem, de um grande profissional, de um grande amigo, de uma figura ética que sempre estendeu a mão carinhosa e forte e sábia a todos aqueles que o cercaram. E esse profissional é o nosso chanceler da faculdade, professor Juliano Diova, a quem eu rendo as minhas mais altas homenagens e gratidão por poder compartilhar desse momento extremamente significativo, desse momento humano. E quando eu soube da notícia de que a doutora Sandra Vilela integrava a sua equipe, nada me soou mais familiar, porque as famílias transitam juntas pela terra, mas às vezes de forma distante. E elas, de forma silenciosa e serena, como as águas que carregam as pedras, elas se juntam ao final no leito dos rios e se somam e se multiplicam. E assim é a força. E inicio a minha fala com os pilares que já foram colocados pelos professores que falaram antes de mim, que já iniciaram o nosso debate. O curso deve ser gratificante, a jornada deve trazer conhecimento, deve trazer humanidade, deve trazer network, deve trazer oportunidade para aqueles que estão à procura de uma colocação, seja de uma segunda graduação. E eu dizia ao professor Juliano Diova, eu tenho 2 meninos gêmeos, o Marco e o César, eles têm 14 anos, e eu disse a eles, filhos, estudem tecnologia primeiro, antes de qualquer outra profissão. Porque o mundo hoje ele é digital, informacional, composto hoje de mecanismos extremamente sofisticados, como esses novos de inteligência artificial que vêm surgindo, vamos falar sobre eles, mas mais do que isso, o estudo da tecnologia, do forense computacional, da ciberdefesa, da computação forense, ele proporciona ao profissional independência pelo ineditismo, proporciona uma gratidão íntima e valorativa, que proporciona ao profissional salvar vidas, recuperar dados. Muitas vezes uma pessoa está à beira de tirar a sua própria vida porque seus dados foram vazados. Uma mentira contada centenas de vezes, ela se torna verdade, e aí entra a importância, a magnitude do profissional da ciberdefesa. É aquele que vai salvar, resguardar, defender a honra e a imagem de empresas, armazenar dados, analisar dados. E o profissional hoje, que se especializa dos 14, dos 15 aos 18 anos, ele já sai
empregado e fique completamente independente para cursar a faculdade que ele quiser posteriormente. É nisso que eu acredito, em que eu vejo como educador, como pai. E essa mensagem eu gostaria de passar a todos vocês que agora iniciam essa jornada tecnológica, mas vocês nunca irão se deparar com tantos problemas complexos como na ciberdefesa. A defesa envolve proteção. As pessoas estão procurando por uma representação digital de algo que tenha valor ético, social. E isso trará uma modificação enorme no mercado financeiro, um mundo de tokens, de valores que podem ser multiplicados, apropriados indevidamente. E como investigar? Como tornar essa figura digital intangível e, por isso, a sua complexidade no que tange ao direito, à prova, à materialização, o que torna o nosso estudo extremamente gratificante e desafiador. Valor ético, social e financeiro. As pessoas querem estar unidas àquelas marcas que geram valor ético. Temos o EAD, sem dúvida nenhuma, mas com forte retorno dos encontros presenciais e encontros como este, que eu chamo de encontros que geram valor, modificam vidas. O professor Jeová falou uma palavra extremamente importante. A jornada deve valer a pena, mas ela só é possível, senhoras e senhores, com desconstrução do pensamento. Einstein, pai da tecnologia, ele entrava na sala de aula todas as manhãs em Princeton e lá ele se deparava com um jovem catarinense brasileiro chamado Humberto Roden. Albert Einstein, figura enigmática, silenciosa, reflexiva, ele olhava para os seus alunos e dizia, todas as manhãs em Princeton, penso 99 vezes e nada descubro. Penso 99 vezes e nada descubro. Eu mergulho num profundo silêncio e a verdade me é revelada. Roden levantou as mãos uma manhã para surpresa de todos os alunos e disse, mestre, poderosas e emblemáticas palavras, porém não alcanço o que queres dizer. Não entendo as suas reflexões. Mestre, o que lhe atormenta? O que queres dizer para nós? Einstein, sereno, olhou para seus alunos e disse, é simples. Enquanto eu sou um armário das minhas velhas teorias, vocês viram que eu sumi? Eu estava limpando a câmera. Enquanto eu sou um armário das minhas velhas teorias, enquanto eu sou aquilo que eu acho que eu sou, jamais poderei dar um passo além. Apenas no árduo exercício diário de me desconstruir, deixar do lado de fora da sala as minhas pré-definições, as minhas teorias, os meus pré-conceitos, jamais poderei dar um passo além. Jamais poderei me modificar e me aperfeiçoar como homem, como ser humano,
como pensador, como professor. E hoje, senhoras e senhores, todos querem tudo, geração, Pix, imediato, fácil, mas de alto risco, senhores. O imediatismo cobra o seu preço, senhoras e senhores do júri. Aquele aluno que pensa que não terá que passar noites lendo, refletindo, lendo livros de filosofia, arte, poesia. O conhecimento os libertará, senhoras e senhores, dos apegos, dos medos que a vida nos traz. Trará clareza, poder, consciência de pensamento, para que vocês possam pegar microdados, metadados, transformá-los em dados. Após os senhores, com o conhecimento técnico, transformarão esses dados em números e estatísticas. Essas estatísticas se tornarão outros dados, outras informações. E essas informações, em um determinado momento, as empresas vão transformar em ações práticas de venda, de coleta de dados em fontes abertas, em ações éticas, e os senhores estarão à frente e se lembrarão do mestre Juliano Giova, das palavras da doutora Sandra Vilela, e um pouco do que eu vou deixar essas noites para os senhores. Primeiro desafio que eu proponho para as suas vidas: a desconstrução de Albert Einstein. A capacidade de rever, a capacidade de dar um passo atrás. Um aluno me perguntou semana passada: poxa, professor, o senhor só privilegia o aluno tal, fulano, o senhor escreve artigo com A, B, C. Poxa, professor, e eu? Eu fiz a mesma pergunta a ele. Eu te devolvo a pergunta. E eu? Você me escreve para saber se eu estou vivo, se eu estou bem? Você propõe uma ideia de curso, de artigo, para que nós possamos fazer juntos? Não. Você espera que eu vá até você e coloque no seu colo oportunidades para lecionar, para dar aula, sendo que os demais querem estar juntos, querem trabalhar em equipe, e você se preocupa em brilhar sozinho. E quem quer brilhar sozinho não brilha de verdade jamais. Isso que a doutora Sandra Vilela disse, do trabalho em equipe, do trabalho multifacetário, do trabalho otimizado, ele só é possível em equipe. Em equipe você se desconstrói, você olha para o outro, você tira um pouco a sua máscara, a sua imagem de si mesmo, daquilo que você acha que sabe. Se cala um pouquinho e fica em silêncio e ouve os demais. Um sábio da Idade Média, um padre conceituado, ele dizia: para querer é preciso saber, para saber é preciso ousar, e para ousar é preciso calar. Querer, saber, ousar e calar. Os 4 verbos mágicos de compliance pessoal, empresarial, que se intercalam no infinito. Para saber é preciso ousar, e para ousar é preciso querer, e para querer é preciso ousar. Você multiplica esses verbos e os interpreta e os intercala como você quiser.
Ousadia é a característica daquele que trabalha com ciberdefesa. É aquele que quer modificar as injustiças. É aquele que não aceita ver o mais fraco sendo prejudicado pela tecnologia daquele invasor mais forte. Ele vai buscar uma solução para o seu cliente. Ousadia é a principal característica da liderança. Só aqueles que ousam modificam, multiplicam. Sabedoria é como você vai usar os dados e as informações que você coletou em toda a cadeia. Porque eu deixei propositalmente de dizer uma palavra. Depois que você aplica as estatísticas, que você sabe o caminho a seguir e que você tem a ferramenta, você precisa de um outro ingrediente para a sua vida extremamente poderoso. Você precisa se tornar um homem sábio. Um homem sábio é um homem dotado de ética, dotado de um bom coração, dotado de intenções positivas, dotados de um ideal. Se você não tem um ideal, um fim ideal, um propósito, você não vai prosperar. Lamento em dizer. Busque um propósito para a sua vida. Querer, saber, ousar e calar. Querer. Vontade firme e consciente de alcançar o seu objetivo. Não desista. Estude, multiplique, dê oportunidade para quem está do seu lado. O professor Giova já me convidou para centenas de palestras, me abriu centenas de oportunidades. Por quê? Porque é um homem que só cresce. As pessoas reconhecem na sua pessoa naturalmente uma liderança na computação forense. Uma pessoa que se coloca à disposição do outro no momento de aflição, de desespero. No momento que você liga para ele de madrugada, professor, o meu telefone foi clonado e agora vazaram todos os meus dados. Senhores, em algum momento, todos nós teremos a nossa vida invadida. Em algum momento, todos nós vamos precisar de um profissional de cibersegurança, ciberdefesa. A Constituição Federal cita o termo defesa centenas de vezes. Os diplomas legais brasileiros e no mundo todo citam a palavra defesa centenas de vezes em múltiplos contextos. Eu vou citar alguns aqui para vocês mensurarem a importância daquilo que vocês vão estudar daqui para frente. E também um pouco do mercado de trabalho no qual vocês vão poder atuar e como atuar nesse mercado de trabalho. Senhores, e não se enganem, como eu disse, as soft skills são tão ou mais importantes do que as hard skills. Não adianta o sujeito ser mestre, doutor, e ele não ser uma pessoa humana, uma pessoa acessível, uma pessoa que multiplica o conhecimento, uma pessoa que diz nós e não eu sou, eu posso, eu sou bom. Senhores, isso nunca existiu e nunca vai existir para quem vive o mundo real. Mas quem vive na Ilha da Fantasia, perfeito. Senhores, existe em ciberdefesa uma lei que vocês nunca vão poder ignorar. Chama-se Lei do Mais Forte. Sempre vai existir aquele que tem a tecnologia mais avançada, aquele que tem expertise hacker mais avançada do que você. Então, nesse momento, você vai perceber que por maior o seu equipamento tecnológico, que por maior o seu poder econômico financeiro, porque maior o seu currículo,
você vai ter que ligar para o seu aluno às 3 horas da manhã e dizer para ele: meu querido, por favor, me salve. E ele vai dizer para você assim: poxa, professor, o senhor me ignorou tantas vezes, por que eu devo lhe ajudar tão prontamente e agora eu passo a ser a pessoa mais importante do mundo? Senhores, ciberdefesa, defesa cibernética, requer união, requer uma multiplicação constante do conhecimento. Vocês já saem da faculdade defasados se não continuarem a estudar todos os dias. Meu pai dizia: Coriolano, estude pelo menos 2 horas por dia. Leia. Ah, pai, puxa, mas como é difícil, né? Como um sujeito que não é professor de educação física, que vira para o aluno e fala: não, você precisa andar 40 minutos por dia. Unir o melhor do humano com o melhor da tecnologia para o bem comum, Bruna. Você disse tudo! Parabéns, é isso. Aí, meu pai disse: filho, comece lendo 5 minutos, depois você parte para 10 minutos, depois você lê 15 minutos, e você faz disso um hábito. Você incorpora isso à sua essência, ao seu ser, e isso vai estar enraizado com você todos os dias. Eu agradeço tanto toda vez que meu pai disse não para mim. Agradeço tanto todas as vezes que meu pai falou: eu não posso, eu não tenho dinheiro para pagar a sua faculdade. Eu não posso te dar uma guitarra. Eu não posso te dar um computador, porque eu não tenho dinheiro para te dar um computador. Vocês são em 4 irmãos. Senhores, é a determinação que forja o homem. Vocês definem os seus caminhos. E a tecnologia vai ser utilizada a serviço da humanidade para fins justos, éticos, para a construção da fraternidade, graças à geração que está vindo aí, vocês. Eu já não estarei mais aqui, nem o professor Jova, mas a semente desse conhecimento, ela se multiplica. É como a corrente do bem, ela vai passando. Geração Pix, solução instantânea, disponibilidade permanente, convivência por conveniência, quando é agradável, né? Porque é bom, porque é cool, até o momento que vocês tiverem aquele problema às 3 horas da manhã, com os dados vazados, com as suas fotos multiplicadas, colocadas fora de contexto, as informações todas em âmbito de fake news, funcionalidade a baixo custo, nem sempre isso dá certo, versatilidade, capacidade de mutação, ótimo, excelente, processamento integrado, ambiente aberto, informacional, global em rede, mas tudo gira em torno da ciberdefesa, da cibersegurança, porque tudo só vai estar funcionando porque vocês vão estar lá, no posto de comando, no posto de combate, zelando para que tudo funcione bem e para que tudo corra bem. A evolução da sociedade passa pela sociedade industrial, onde nós tínhamos acesso aos bens produzidos por outros. Sociedade pós-industrial, onde nós tínhamos acesso aos serviços prestados por outros. Aí nasce na Finlândia, no final dos anos 90, com a crise da celulose e com a crise que assolava a Finlândia, ela foi obrigada a se reinventar, e estudem, a Finlândia foi a primeira sociedade da informação, puramente tecnológica, onde ela gerava tecnologia para toda a Europa, novas tecnologias, com influência das plataformas digitais, e hoje nós vivemos na sociedade das plataformas digitais, informacional, global, em rede. E aí vem, senhores,
a maior discussão global, tanto nos Estados Unidos, como na Alemanha, como nos Estados Unidos. O controle das plataformas digitais. Alexandre de Moraes, nosso ministro, convocou uma audiência para discutir essa questão. E hoje nós temos no Brasil um ambiente propício para que exista uma reforma da atual legislação para que nós tenhamos uma internet mais segura, nós tenhamos um ambiente cibernético capaz de não ser simplesmente um parque de diversões, as plataformas digitais. Se é um parque de diversões, como muitos dizem, no parque nós temos a polícia, no parque nós temos proteção. E por que nós não temos proteção, muitas vezes, no ambiente das plataformas digitais? Então, hoje nós temos o maior tempo de vida na rede, muitas pessoas passam mais tempo das suas vidas nas plataformas digitais, nós temos um apego a essas redes sociais, os principais problemas de convívio ocorrem nas plataformas digitais, como aquelas produzidas pelas fake news e a destruição da honra e da dignidade. Os principais crimes financeiros e econômicos são realizados com o uso da tecnologia da informação. E aqui eu quero dar um dado histórico. Em 2005, foi deflagrada no Brasil uma operação da Polícia Federal chamada Operação Pegasus. E nessa operação, centenas de pessoas foram presas, cybercriminosos, em todo o Brasil. 2005. Os advogados de defesa entraram com uma medida para obter o habeas corpus e o ministro Gilmar Mendes disse: nego a soltura dos cybercriminosos. Existe o crime cibernético organizado no Brasil. Os grupos criminosos, as facções criminosas, hoje deixam a sua economia tradicional, a sua fonte de renda tradicional, e migram suas atividades para um ambiente tecnológico. E ele faz uma descrição extremamente assustadora daquilo que nós vivemos hoje na sociedade brasileira. Nós somos o 4º país mais acionado em ciberdefesa e incidentes de crimes cibernéticos do planeta, do mundo. Os grupos tradicionais criminosos, todos eles possuem hoje células para custear os seus grupos econômicos. Uma ocasião eu conversei com o líder de uma dessas facções e perguntei a ele: por que vocês montaram uma célula, um grupo, um departamento de crimes cibernéticos? Doutor, é muito simples. Enquanto o nosso departamento de roubo-banco vai mal, enquanto o nosso departamento de sequestros vai mal, enquanto o nosso departamento é especializado em fraudes tradicionais, ele não vai bem, nós temos agora uma nova fonte inesgotável de renda, que são os crimes cibernéticos, os golpes. E hoje nós temos centenas de modalidades diferentes e todos os dias nós temos um golpe novo. Um advogado me ligou, ele aceitou uma pessoa nas redes sociais, começou a conversar com ela, etc. Daqui a pouco ele foi ver, já mudou a foto, mudou a idade, e quando ele foi ver na sua caixa, diversas fotos íntimas e ligando para ele, dizendo: o senhor está conversando com menor de idade, aqui é da polícia, a família quer uma indenização, e etc. Ele já deposita 40 mil, depois, desesperado, ele já deposita mais 100 mil, aí ele procura orientação. Senhores,
Um profissional da área jurídica e centenas de cidadãos são vítimas de golpes que são praticados no ambiente digital e que os senhores serão, no futuro, responsáveis pela investigação, pelo monitoramento do que está acontecendo nas plataformas digitais. São centenas de posições diferentes, né? Nós temos que ter expectativas que vocês devem ter para o curso. Um novo olhar para questões novas e questões antigas. Construir soluções para novos desafios nessa área informacional global em rede. Ampliar conhecimentos relacionados a riscos, fraudes, mercado financeiro, estatísticas, ferramentas tecnológicas, inteligência artificial, implementar novos processos de controle, se tornarem profissionais da área de compliance digital em suas organizações e buscarem essa posição. O curso os habilita para isso. Serem profissionais de proteção de dados, capacitados e certificados para a construção dos métodos de controle, de captura, armazenamento, disponibilização, investigação forense interna no mercado financeiro, nas empresas, no varejo, nos grupos familiares. Senhores, nas escolas, vocês já pararam para procurar o número de incidentes que ocorrem de vazamento de informações de alunos nas escolas em todo o Brasil? Cartões de crédito, senhores, avisa, mas você só descobre essas coisas lecionando. Eu estava na sala de aula, dando aula sobre fraudes, o aluno levanta a mão e diz: professor, nos anos 90 eu era investigador da Visa. Eu trabalhava como investigador dentro do grupo de narcotráfico na Colômbia. E lá nós fazíamos rastreamento de toda a organização. E nós tínhamos outros agentes da Visa trabalhando que nós nem sabíamos a identidade deles, senhores. Eu fiquei com o olho arregalado. Isso foi em 2005. Ele era PhD, esse jovem, mais jovem do que eu. E já nos anos 90, trabalhando como investigador dentro de grupos organizados. Tal é o volume de vazamento de números de cartões de crédito, de fraudes, nos anos 90, 2000, que as empresas de cartão de crédito, como American Express, Visa, Mastercard, eles têm grupos de investigação em todo o mundo. Não só grupos internos, mas também profissionais de campo, senhores. E os senhores poderão trabalhar como investigadores, como profissionais, como inspetores das instituições financeiras, né? Mas você só descobre certas coisas, meus amigos, lecionando, estudando. Sabe por que é bom lecionar? Porque você mais aprende com os seus alunos do que você propriamente ensina. Mas você só encontra isso quando você olha para si mesmo e você percebe que você não sabe nada, que você tem uma parcela muito pequena do conhecimento, que, na verdade, o conhecimento em sala de aula ele pode se multiplicar à enésima potência pela dialética. Aquele que só sabe ouvir, aliás, só sabe falar, não sabe ouvir. E quem não sabe ouvir, não sabe aprender, senhoras e senhores. Conhecimento alavanca e acelera resultados profissionais. Ele refrigera a alma, porque nos tira do abismo da ignorância. Ele abre as portas da escuridão para a luz, porque ele ilumina nosso caminho e proporciona uma nova dimensão da realidade
que nós achamos que vivemos e abrimos portas. E quem abre portas, abre portais. E as portas que se fecham são aquelas que tem que fechar, para que as verdadeiras portas possam se abrir. E isso nós descobrimos com os ensinamentos de Cervantes, quando ele dizia: qual o caminho? Qual é o caminho? O caminho se faz ao caminhar. Apreciem a jornada, cada momento é preciosíssimo. Como eu tenho saudade de tantas coisas. E eu olho hoje e falo, puxa, se eu tivesse aproveitado mais. Se eu tivesse aproveitado mais aquele professor que estava ali, não está mais conosco. Como eu podia ter aproveitado melhor o meu tempo, a minha vida em muitas coisas. Mas isso só o tempo nos traz. Mas otimize tudo isso. Saiba ouvir os seus mestres. Trazer para você aquilo que realmente importa e é bom. E que vai modificar a sua carreira. Vai te abrir um novo horizonte. Conhecer referência e tornar-se uma referência em defesa cibernética, em direito digital, em computação forense. Disseminação do conhecimento, ética e boas práticas. Vocês sabiam que a Interpol, a Europol abre todos os anos vaga para estagiários em ciberdefesa? O professor Jeová vai falar isso para vocês ao longo do curso. Vocês sabiam que existem muitos brasileiros e brasileiras trabalhando na Interpol em Singapura, trabalhando na Interpol lá em Lyon, na França? Vocês sabiam que a ciberdefesa, por ela ser um campo de atuação mundial, vai tornar vocês cidadãos mundiais? E quando vocês perceberem, vocês estão lá na Holanda, em Haia, na sede da Interpol, no Centro de Comando e Comunicação. Senhores, não dá para descrever em palavras. Você pisar ali, no Centro de Inteligência Mundial da Europa. A Europol não trabalha com law enforcement, trabalha com informação. Não trabalha com law... professor, mas a gente vê em filme. Esqueça o que vocês veem em filme. Não existe law enforcement na Europol. A Europol, ela trabalha como uma polícia de apoio às polícias da Europa, analisando dados, gerando informações. Não está sujeita à Lei de Proteção de Dados do Conselho da Europa, como aqui no Brasil. As questões relativas à segurança não se aplica a lei de proteção de dados. Você quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Eu fui no shopping. Eu cheguei lá pro DPO do shopping e disse, olha, agora tem uma lei de proteção de dados, eu quero que você apague todas as imagens. Porque as imagens são minhas. Todas as imagens que eu estou aqui circulando no shopping, eu quero que sejam apagadas. Aí o DPO, que é experiente, ele vira para você e diz, olha, doutor Coriolano, eu lamento, mas essas imagens podem ser requisitadas pelas forças de segurança. E eu preciso ter essas imagens. E há uma certa lacuna entre o fato dessas imagens serem puramente privadas e pertencerem ao senhor, o que elas precisam estarem aqui, armazenadas com segurança pela nossa equipe de ciberdefesa, que elas não sejam modificadas, vazadas, adulteradas, que elas não se tornem deepfakes. Hoje você pode destruir a honra de uma pessoa com um estalar de dedos. Vocês vão ficar surpresos com a quantidade de vidas, de reputações que vocês vão salvar. Senhores, muitas vezes pessoas perdem a sua reputação e elas não se reerguem nunca mais. Nunca mais. Vejam a importância e a responsabilidade que recai sobre vocês.
liberdade de expressão é um dos pilares da nossa Constituição. Sabe quando ele nasceu no mundo? Quando os prisioneiros eles eram presos em Roma e eles gritavam. Quando os prisioneiros eram presos nas guerras medievais e eles se expressavam. Direito de resistir, direito de defesa, direito à liberdade de expressão. Direito à liberdade de expressão ética, eu diria, nos dias de hoje. Defesa da honra de pessoas e empresas. Guarda de dados envolve proteção, defesa. Defender o mais fraco. Assistiram o Equalizer, o Protetor, de Denzel Washington? Assistam. Assistiram a quadrilogia Bourne, de Jason Bourne? Vocês vão ver o profissional espião se tornando totalmente obsoleto face à tecnologia, senhores. A tecnologia destruindo todos aqueles do último episódio que ele amava. E ele próprio chega à conclusão que ele não pode mais. Porque ele é um espião de campo. Não que isso vá retirar essa investigação, esse trabalho de campo. Não. Mas tudo precisa ser repensado. Defender o justo. Defesa da paz. A defesa da justiça. A defesa da família. A defesa da capacidade de cooperação entre os povos e as pessoas. Defesa contra a ilegalidade e o abuso de poder. Isso só é possível com informação. Senhores, quem tem informação tem o poder. E os senhores terão o poder. Defesa cibernética resguarda e aclara informações envolvendo situações de risco e de interesse pessoal das empresas. O dano moral hoje, ele não é só para a pessoa física. O dano moral é para a pessoa jurídica também. Ela é alvo de dano moral. Aquelas pessoas jurídicas que ferem a honra, a esfera íntima e valorativa das pessoas, dados vazados. Senhores, qual o valor desses dados? Onde eles estavam armazenados? Quem vazou esses dados? Qual a extensão do vazamento de dados? Senhores, os senhores vão dizer isso e vão aprender tudo isso com o mestre dos mestres, o professor Juliano Giova e sua equipe. Dever de resguardar a amplitude do contraditório e da ampla defesa. Senhores, a ciência cibernética no Brasil ela ganhou um novo relevo no que tange à coleta de provas com o caso PC Farias no Brasil. Ao longo da persecução penal, a Polícia Federal tinha notícia de que um suposto esquema de caixa 2 estavam armazenadas as provas dentro do computador do seu PC, em sua residência, em seus escritórios em Brasília, e a Polícia Federal foi até lá e retirou todo esse acervo tecnológico. Aqueles disquetes antigos, aqueles PCs com monitores robustos, né? Estamos falando aí do começo dos anos 90. Senhores, nesse momento os advogados de defesa começaram a construir a história moderna da computação forense, do direito digital, quando fizeram as seguintes perguntas, questionando a cadeia de custódia. Polícia Federal, onde os equipamentos são armazenados? Quem tem acesso a esses equipamentos? Qual software de análise forense que irá analisar esses equipamentos? E esses softwares são homologados por quem? Polícia Federal, para resguardar o contraditório e a ampla defesa. Vocês possuem um manual de procedimentos técnicos para coleta, análise, preservação, disponibilização da prova digital em juízo, garantindo o princípio do contraditório e da ampla
Defesa? Não. E as provas foram anuladas e centenas de operações já foram anuladas com o mesmo fundamento, graças à expertise dos profissionais de cibersegurança, ciberdefesa, de computação forense, que fazem a análise dessas provas e detectam a vulnerabilidade na sua coleta, detectam as falhas ocorridas com o software de análise forense. Senhores, trabalho especialíssimo, delicado. Somente a lei poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem. E vocês vão trabalhar, na maioria dos processos, em segredo de justiça. O segredo de justiça, ele envolve atos processuais que, em regra, são públicos, porém, alguns processos correm em segredo de justiça, onde o acesso aos dados processuais ficam limitados às partes e seus advogados. Todavia, em muitos casos, até a defesa, muitas vezes, ela pode não ter todo o acesso aos autos. Senhores, e aí envolve toda uma cadeia de informações, de análise, de estatísticas, muitas vezes, para que vocês possam municiar a defesa ou a acusação de informações voltando ao ponto central. Informação é poder. E quem tem informação antes leva uma vantagem muito grande. O sigilo de processo é muito utilizado na fase investigatória, em matéria criminal, devido à necessidade de preservação de provas, com o intuito de não prejudicar as investigações. O sigilo poderá ser absoluto ou extremo. Aqui minhas homenagens ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que faz essa distinção entre segredo de justiça. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele transforma muitas vezes, ele retira 100% esse processo do meio eletrônico e se torna um processo físico com tarja amarela ou com sigilo absoluto ou extremo, segundo as regras do TJ de Minas, com tarja cinza clara. Eu passo todas essas informações depois para o professor Giova, para a doutora Sandra Vilama. No sigilo de justiça, nem mesmo as partes têm acesso aos dados processuais. Apenas o Ministério Público, o magistrado e algum servidor autorizado poderão ter acesso enquanto perdurar o sigilo. O sigilo é muito utilizado, como já dito, na fase investigatória, e quem tem um estudo muito rico sobre essa questão, né, do sigilo, também é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ele tem um manual de procedimentos e instruções técnicas para os servidores manusearem esses dados no ambiente da defesa cibernética dos seus respectivos tribunais. Um material muito rico, todos os direitos reservados ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e que estão em fontes abertas. Eu consegui agora à tarde, no preparo da aula, trazer para vocês esse rico manual, tanto do TJ de Minas Gerais, como do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Senhores, os senhores vão trabalhar tanto com esses manuais de instruções e procedimentos técnicos para coleta de provas, armazenamento, e cada situação vocês vão perceber que envolve uma diretriz diferente do Banco Central, da ABNT, do FBI, nos casos de cooperação internacional, da Casa Branca, da Europol, da Interpol. Senhores, tem tantas notícias hoje disponíveis, tanto conhecimento, e vocês vão aprender a buscar esse conhecimento.
Aqueles que estão fazendo a sua segunda graduação, inclusive eu disse ao professor Juliano Jovem, aqui reafirmo que eu serei aluno desse curso, irei me graduar, porque eu entendo que é um curso fundamental para qualquer cidadão, para qualquer profissional hoje que queira estar antenado, que queira estar atualizado com todas as metodologias mais atuais da ciberdefesa. Senhores, e não se enganem, todo dia nós temos uma novidade. E no direito digital não é diferente. Eu me deparo com alunos online, eu digo, poxa, mas você foi meu aluno em 2006, 2016, perdão, está fazendo agora o curso em 2021? Ah, professor, já mudou tudo. Preciso fazer a pós online de novo, porque eu já percebo que eu não sei mais nada. Senhores, e é verdade, se você dá uma pausa de 6 meses, você volta, você já ficou para trás, né? A tarefa de viver, ela é árdua, mas ela é fascinante, diz Ariano Suassuna. Comparativo entre os alunos. Então, eu observo aquele que é soberbo, ele não quer compartilhar, mas ele quer receber tudo de melhor que a vida traz para ele, inclusive dos seus professores e mestres. Essa pessoa, ela, além de ela trabalhar ao longo da sua vida com um sofrimento interior muito grande, que ela não sabe se doar e compartilhar e dividir a mesa com o outro, ele certamente vai ter sucesso porque ele é brilhante, mas não vai brilhar como deveria. Agora, aquele que é humilde, ele não precisa de reconhecimento. A gente percebe que ele sabe que o reconhecimento ele é natural, ele é fonte do seu esforço e da sua capacidade de trabalhar em equipe. Então, se eu posso dar um recado para vocês essa noite, trabalhem juntos com a faculdade, com os seus professores, vejam nos seus mestres, amigos, aqueles faróis que vão iluminar o seu caminho. O verdadeiro mestre, ele nunca vai dizer a você o que fazer, muitas vezes diante de certas situações. Mas ele vai lhe dar a plataforma, vai lhe dar as letras, os livros e os caminhos para que você encontre o seu próprio caminho. E esse é o melhor de todos. Porque o seu próprio caminho, ele é só seu. Você é um cidadão mundial, é um cidadão do universo. Compartilhe. Compartilhe aquilo que você sabe. Gere oportunidades para aqueles que estão à sua volta. Você vai perceber que todos têm o seu lugar, o seu espaço e a sua luz. E que nós não precisamos tentar ofuscar a luz do outro para termos a nossa própria luz, para termos o nosso próprio espaço reconhecido. E aqui eu estou diante de duas pessoas que eu admiro muito por essa capacidade, que é a professora Sandra Vilela e o professor Juliano Jova. São multiplicadores, são realizadores, são pessoas que colocam o seu conhecimento, a sua alma, o seu amor a serviço da educação. Shakespeare dizia, a verdade é como cristal, porque ela brilha como cristal. A verdade tem a força do cristal, porque o homem não consegue esmagar o cristal com a força de suas mãos. E o cristal, dependendo do lado que você enxerga o fato social pela lente do cristal, ou seja, conforme a posição que você está, você vai enxergar determinada situação por um determinado ângulo. Senhores, é importante mudar imediatamente e tentar enxergar o problema por todos os lados que puderem
do cristal. E não aceitem o trabalho em massa, porque o trabalho continua sendo artesanal. E é no detalhe que virá a vitória, e não na quantidade. Priorizem em suas vidas a qualidade do estudo, a qualidade do tempo, a qualidade do sono, a qualidade do tempo que vocês passam com a sua família, com seus amigos. Procurem satisfação nas pequenas coisas e nunca se esqueçam do seu semelhante, da ética. Depois de Shakespeare, Roden dizia que a verdade, ela não pode ser escrita num pedaço de papel. A verdade, ela não pode ser dita com o som das palavras. A verdade é aquela que você sente no fundo da sua alma. Por isso que precisamos das leis, porque somos complexos. E cada um de nós interpretamos de uma forma e temos a nossa verdade. E devemos lutar sempre por um ideal, um fim ideal de amor, paz, solidariedade, ética e afirmação da nossa própria pessoa e do nosso sentimento de justiça. A inteligência artificial nunca vai superar o homem, porque a justiça envolve esse sentimento humano de justiça. A inteligência artificial ela virá como um super buscador, como um analista de dados, como um robô sofisticado que no futuro terá o nosso sentimento, a nossa capacidade, eu não sei. A tecnologia é infinita, a ciência ela é infinita. E um aluno me perguntou outro dia, professor, não somos nós uma experiência inicial deixadas aqui como uma forma perecível de inteligência artificial? Não fomos formados, talvez, por seres superiores e que fomos criados de forma tão fantástica que somos dotados de uma certa luz, de uma certa alma imortal, de um certo lado enigmático, mas no fundo todos nós somos, de certa forma, máquinas e fomos deixados aqui como uma grande experiência, como para sermos observados, para também criarmos outras ferramentas, para nos reinventarmos. Eu disse, eu não sei. Porque existem muitos mistérios, muitas moradas. E se formos olhar para o espaço, Stephen Hawking provou que o universo ele é absolutamente infinito, formado de cadeias, de buracos negros, de múltiplas dimensões, e ele até um determinado momento da sua vida ele foi ateu. E depois ele começou a refletir sobre a divindade, sobre aquilo que nos torna humanos, essa capacidade, essa luz sobrenatural que permeia todos nós. E se tudo ficar simplesmente automatizado, ficará tão sem graça. Muitas vezes um olhar revela tantas coisas. Muitas vezes uma palavra ela diz tanto, mas nunca uma palavra dirá mais do que o silêncio. Invoque-o sempre que necessário. Mas nunca deixe de erguer a sua voz em defesa daqueles que precisam. Senhores, bem-vindos ao IPBTech. Parabéns, professor Juliano Jova, por essa data histórica, emblemática, onde a sua luz, a sua aura, a sua história se consagram e se imortalizam nesta faculdade excepcional, ao lado da doutora Sandra Vilela, profissional que admiro muito. Multiplique, mestre, continue a sua jornada, nunca desista, nunca se curve, continue expressando de forma forte e contundente a sua opinião. El Cid desafiou os reis, foi aos montes,
lutou, sangrou e depois voltou sangrando para o Vale dos Leprosos e lá se escondeu. E quando Alcides, um leproso chegou perto dele e ali ele, ainda que agonizando, o leproso não conseguia enxergar o fosso. E antes de se saciar, ele deu de beber ao mais fraco, aquele que precisava. E naquele momento, o leproso tocou a armadilha de Alcide e disse: Tu sois Alcide. Como sabeis quem sou? Apenas um homem. Apenas um homem, com o reino dividido e com o comando do rei morto, para que os irmãos jamais dividissem a Espanha. Apenas um homem poderia se erguer contra os tiranos e poderosos que querem dividir a Espanha. Esse homem é Alcide, o campeador. Mestre, você é o nosso Alcide, o nosso campeão. Parabéns por essa noite. Obrigado. Doutor Coriolano, aquelas lágrimas que eu falei no início agora se tornaram realidade. Eu devo dizer que estou vendo o senhor e o mundo através de duas gotículas. E essas duas gotículas o senhor conhece, o senhor é um homem que conhece física entre tantos saberes, e o senhor sabe o efeito da difração da luz na gotícula. E eu vejo, através dessa difração, o gigantismo da sua alma, do senhor e dos seus ensinamentos. Muito obrigado. Vai ficar eternamente nos nossos corações. Não é isso, Sandra? Nossa, é tão precioso, né? Conseguir falar depois, como para quem tem as suas crenças, uma pisciana também que é muito emotiva aqui, e para sempre, professor Juliano de Ouro. Não poderíamos ter convidado ninguém melhor, ninguém com o maior saber ou com a maior áurea por essas áreas de tecnologia, pela justiça, por todos os demais campos que nós já conseguimos aí trabalhar, o senhor ainda com máxima experiência. Coriolano, obrigada por fazer desse momento algo eterno. E se a gente pode dizer no plano físico, eternizar, que a tecnologia nos ajude a isso, com esse seu compartilhamento, com essas redes, com as plataformas, com que todos possam levar essa mensagem, que ela é muito além da faculdade BPTEC, ela é muito além de nós querermos estar, e queremos, obviamente, com vários alunos, com grandes profissionais sendo formados, entregues, conseguindo prover o melhor do conhecimento, em especial eu, que me inspiro, né, na filosofia de vida, no teu conhecimento. Eu tenho a sorte, a boa fortuna na minha vida, e que eu leve isso, né, para poder dizer, se tiver alguma lápide amanhã, que ela seja escrita meus mestres, minha vida. É assim que eu resumiria o meu viver. Eu amo, digo a todos os meus colegas que estão aqui nos assistindo, agradeço, inclusive, temos colegas da Comissão de Direito Digital da OAB de Santa Catarina, professores maravilhosos aqui, né, como foi, inclusive, a professora Bruna, que tão sabiamente, né, trouxe uma mensagem tão significativa, porque ela acredita nessa união. Não tem como ser diferente. É tecnologia, é humano, e esse humano tem que ser muito maior, né, professor Coriolano? E, assim, eu é quem agradeço por vocês me ajudarem a estar aqui, a poder dividir essa experiência, que eu consiga, com vocês, com todos esses professores maravilhosos que fazem parte da equipe BPTEC, que a gente consiga, de fato, sermos profissionais maiores, melhores, com muitas soft skills,
e para que a gente possa realizar, dentro do propósito de cada um, o que for melhor. Então, muito obrigada em nome da Faculdade BPTEC, que você esteja conosco nessa jornada lindíssima, significativa. Professor Juliano Giova, acredite, essa mensagem final: não há obstáculos para quem consegue enxergar além. Nós já realizamos. O restante é crescimento, é fortalecimento. E que os melhores estejam conosco. Quando eu digo os melhores, em especial, os melhores seres humanos possíveis, como assim muito bem disse o professor Coriolano Camargo. Meus queridos, eu queria encerrar essa noite de hoje, essa aula magna, e dizer a vocês, sejam bem-vindos à Faculdade BPTEC, espero vocês aqui, dividam, compartilhem esse vídeo com os seus colegas, e estamos aqui para ajudá-los, para encaminhá-los, para também poder dividir e trocar, porque tenho certeza que tem muitos aqui que já estão, que sabem muito mais mesmo, professor Coriolano, e muito mais, e é maravilhoso poder aprender com todos vocês. Uma boa noite, um grande abraço, e que vocês sejam muito prósperos e felizes nessas jornadas e nessas novas escolhas. E tudo se complementa, nada se exclui. Um grande abraço, boa noite. Boa noite, professor Coriolano. Grande abraço, um beijo. Boa noite.